Olá pessoas, como eu tô meio que rushando, acelerando os vídeos, eu não percebi, acredito que os dois vídeos anteriores vão estar sem minha imagenzinha aqui no canto. Essas aqui vai estar normal. Em compensação, vou tentar botar uma musiquinha de fundo para não ficar só barulhos atrás, só os ruídos e a minha voz, né? Mas, bom, continuando, sem muita conversa, agora eu já corrigi o erro, a gente vai falar sobre os vereadores. Deixa eu voltar aqui no nosso índice, né? Para não ficar todo o vídeo sem falar. Acredito que a gente deve falar sobre vereadores, que é um tema não muito longo, das reuniões. E eu acho que a gente vai terminar aqui ficando a mesa. A mesa vai ficar num vídeo separado, sozinho, se eu já tenho certeza. E aí depois a gente vai falar sobre processo legislativo. Eu também quero ver se eu faço esses dois em um vídeo sozinho, beleza? Sempre estou tentando deixar os vídeos com uns 10 minutos de duração, que é o que fica mais confortável, né? Então, bom, deixa eu botar o meu cronômetro aqui. Meu cronômetro. Pronto, beleza. Sem mais delongas, vamos lá falar sobre vereadores, artigo 15 a 18. Opa, vamos confundir o tempo todo, só porque eu não grifei ali. Grifei, mas esqueci de salvar. Beleza. Seção 3, vereadores, capítulo do Poder Legislativo. Lembrando que tudo que a gente falar até o artigo 25 vai ser uma competência exclusiva. Aqui não fala de competência especialmente, mas a lei faz menção, então vou reforçar, né? Vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Aqui é a imunidade material. Note que ela é bem mais restrita do que a imunidade de material, por exemplo, dos parlamentares da Câmara dos Deputados, da União, beleza? Aqui ela se limita à circunscrição do município. O que isso significa? Imagine, por exemplo, que um vereador ele é chamado para um debate no município vizinho. Se ele ofender alguém, por mais que seja, ele tenha sido chamado por ser vereador, por mais que ele esteja falando sobre um assunto relacionado ao município dele, ele não está na circunscrição. Então essa imunidade ela não existe. Não podendo, desde a expedição do diploma, aqui a gente vai ver algumas vedações que são bem chatinhas. Eu não vejo muito cobrança delas em prova no âmbito federal. Espero que isso tenha reflexo aqui, mas a gente vai ter que estudar, né? Não podendo, desde a expedição do diploma até a inauguração da legislatura, ser preso, salvo em flagrante delito. Tô me adiantando, é o 16 que fala sobre as vedações. Mas beleza. Não podendo ser preso, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, nem processado criminalmente, sem a prévia autorização da Câmara, cujo deferimento da licença ou ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Aqui é tranquilo. Primeiro, isso visa proteger não o vereador, olha que irônico, isso vira proteger a sociedade, que um vereador ele vai representar os interesses do município, dos cidadãos que nele votaram. Se ele fosse preso por um motivo não relacionado ao mandato, em tese, bom, pelo menos é o que a lei orgânica, o que a Constituição Federal, eles acreditam, é que você estaria cerceando o direito de voto do pessoal. Inclusive, ele não vai ser nem processado se ele cometer um crime não relacionado ao mandato, tem que reforçar isso. A prescrição vai ser interrompida e a investigação não vai correr. E preso mesmo, só em flagrante de crime inafiançável. E ainda existe a possibilidade da Câmara decidir a respeito disso. Pelo menos na União existe, né? Acredito que no regimento interno aqui também deve falar algo similar. Continuando, parágrafo único. O vereador não está obrigado a prestar depoimento sobre os assuntos que lhe foram confiados ou deles deram conhecimento. Isso daqui é tranquilo também, é um sigilo da fonte, ele é resguardado para... Aliás, é mais do que um sigilo da fonte, ele não precisa sequer prestar um depoimento. Existe o sigilo da fonte, que é resguardado para jornalistas, nos termos da Constituição Federal, que ele não precisa dizer de onde ele tirou determinada informação, até para proteção, em alguns casos, de perseguição, e o vereador vai pegar uma ideia similar também. Isso engloba a imunidade material dele, beleza? Deixa eu pegar um copo d'água. Bebam água, calor. 16. Os vereadores não podem, desde a expedição do diploma. Primeiro, firmar ou manter contrato de trabalho. Note que é contrato de trabalho, não confundir com contrato de emprego. Emprego é uma coisa mais restrita, emprego é CLT. Contrato de trabalho é autônomo, eventual, é muita coisa, inclusive o contrato de emprego.
de venda ou qualquer outros com pessoa jurídica de direito público, autarquia ou empresa pública ou empresa ou... Ué, tem dois ou, né? Beleza, português mandou lembrança. A autarquia ou empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público municipal. Beleza? Tranquilo. Autoexplicativo. Aqui seria evitar, eu vou falar isso de novo, sem ser a expressão mais correta, mas acredito que é a que mais se encaixa, de o advogado em causa própria. Se ele mantivesse um contrato, ele tivesse lucro com uma empresa pública, por exemplo, toda vez que tiver alguma coisa que puder favorecer, ele vai favorecer isso, às vezes até em detrimento da população. Então, a gente já veda para evitar que isso possa acontecer. Do mesmo sentido que firmar e manter contrato de trabalho, aceitar ou exercer cargos, funções ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum, cargo em comissão, nas entidades constantes na linha anterior. Esses dois aqui é um conjuntinho. É basicamente um artigo só que para uma linha só que para não ficar muito grande, dividindo em duas. Mas é isso. Você tem que lembrar na entidade da administração pública direta e indireta, mais concessionárias de serviço público, você não pode firmar, manter contratos e exercer cargos. E é isso, entendeu? Beleza? E lembrar desse detalhezinho, contrato de trabalho. Contrato de emprego estaria errado, porque estaria restringindo demais. 2. Desde a posse. Aqui é desde a diplomação. A expedição do diploma, por costume, sempre é um pouco antes, né? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem de favor decorrente de contratos com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exercer função remunerada. Note essa nuance. Eu vou pegar aqui até o meu negócio para grifar. Se aqui está dizendo que é desde a posse, significa o quê? Oh, fui diplomado, eu preciso sair do quadro de proprietário de diretoria de uma empresa que gosta de determinado benefício da fazenda pública? Não. Espera a posse, um dia anterior à posse você sai e pronto, você não descumpriu lei alguma e você vai ver que a punição é bem severa para o descumprimento desse inciso. B. Patrocinar. Patrocinar, entendam, aí sim, advogar. Causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere um inciso I ou inciso 1A. É a mesma ideia. Se a fazenda pública vai ganhar, você vai ganhar um honorários maior. Logo, você iria poder fazer de dentro da Câmara, você poderia tentar influenciar essa decisão. Para evitar isso, já tem a vedação. A linha C. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público. Para cargos, a gente vai ver que essa restrição não é absoluta na Constituição Federal, beleza? Mas para o mandato é isso mesmo. Ou você é vereador, ou você é prefeito, ou você é deputado estadual, ou é deputado federal. Jamais você vai poder ter 3 mandatos, 2 mandatos. Não existe. Residir fora do município. Isso daqui é sem discussão. É seco, né? Você não pode residir fora do município e pronto, aceita. É isso ou não se candidata. Inclusive, um dos requisitos, né, é a residência, quando você vai se candidatar, né? Residência na circunscrição. Parágrafo único. A proibição contida no inciso 1 deste artigo são extensivos ao cônjuge do vereador. Se só ressalva cônjuge, a gente não pode compreender a vedação, pelo menos não olhando só para a lei orgânica, como extensiva, por exemplo, aos filhos do vereador, certo? Perde o mandato o vereador. Como eu disse, a punição desse inciso aqui anterior, ele é bastante severa e é aqui que aparece. Aqui vocês entendem que é referente ao negócio, porque eu não tenho como puxar até lá em cima. Perde o mandato. Quem infringir qualquer das proibições, qualquer um, do inciso anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Salvo engano, aqui embaixo já tem uma situação que é incompatível, mas o decoro parlamentar a gente não precisa saber o que é. Tem um dispositivo similar na Constituição, mas vai ser tratado no regimento interno, beleza? Deixar de comparecer em cada sessão legislativa. Lembra que eu falei quais são os números-chave? 2/3 e, em alguns casos, 1/3. E aqui vai ser a terça parte das sessões ordinárias da Câmara. O que significa isso? Se no ano tiver 90 sessões e você deixou de comparecer em 30, então você vai automaticamente ter o seu mandato extinto. Ou seja, você perderia sem direito a falar nada. Aí, exceção. Salvo licença ou missão autorizada por essa. Por exemplo, um vereador, não sei por que motivo, ele estaria fora do país ou em um outro estado
tratando de um interesse do próprio município. Aí é claro que ele não vai ser obrigado a comparecer à sessão. Ele não tem como se teleportar da China para o Brasil por causa da sessão legislativa. Inclusive, ele está trabalhando lá já, entendeu? Ou licença, por exemplo, uma licença à saúde. Nada impede. Eu mesmo já vi situações de deputados, em vereadores, isso deve acontecer com certa frequência também, mas fica mais fácil ver o da União, né? De deputado estadual e federal, que ele não compareceu a quase metade das sessões, mas estava em licença, estava em missão, então não tinha algum problema nenhum, sabe? Quando decretada a justiça eleitoral, nos casos constitucionalmente previstos, aqui é uma situação de perda de direitos políticos. Não faz sentido uma pessoa que não pode se candidatar, ela também, né, ela poder exercer o cargo, né? Então, se a justiça decretar que ele é inelegível por X motivo, então ele vai perder, ele vai ser um mandado extinto. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O primeiro detalhe que a gente deve se atentar é transitada em julgado. Se a questão aparecer que a sentença foi prolatada no dia 30 e ele no dia 1º foi falar com você se o mandato foi perdido ou não, então não, ainda não. Ainda cabe recurso, ainda dá para atrasar o processo, ainda dá para o processo mudar, na verdade, né? Então, isso não importa. Aí essa sofrer condenação, a gente vai ver que ela tem inclusive uma restrição. Aliás, não, na lei não fala. O que fala na Constituição Federal. E tem um entendimento do STF também sobre isso. Que nesse caso depende de manifestação da mesa. A Assembleia, né? Ela teria que se manifestar e votar e caçando o mandato, né? O primeiro, como eu disse, é uma hipótese dessas aqui, de decoro parlamentar. É incompatível com o decoro, além dos casos definidos no regimento. Eu já falei, a gente não precisa saber o que é decoro parlamentar, porque o regimento não cai na nossa prova. O abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção de vantagens indevidas, certo? Autoexplicativo. Abuso. Ele tem uma imunidade dentro do município de palavras e votos, né? Aí ele usa toda oportunidade que ele tem para falar, ele usa para xingar os seus oponentes políticos, xingar terceiros, pessoas que não têm nada a ver, familiares. Ele está abusando das suas prerrogativas. Ou percepção de vantagens indevidas, que essa é muito mais simples de pensar, né? Apoia tal projeto que eu te dou R$1.200. Essa é simples até de visualizar. É a nossa corrupção sendo colocada numa lei e, claro, sendo vetada. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1 e 2, infringir proibições ou procedimento do decoro, que vai ser esse mais os do regimento, a perda é decidida pela Câmara, por voto secreto, isso é cassação, e maioria absoluta. Lembra que a gente falou lá de, via de regra, quórum de instalação, maioria absoluta, no caso, 6 pessoas, se o negócio tiver 11, e 4 pessoas, maioria relativa. Aqui não. Aqui não fala quórum de instalação, mas se a maioria absoluta, no caso 6 vereadores, mas só tem 7. Então vai ter que votar 6 nele. Ele não vai ser perdido. Ele não vai perder o mandato. Mediante provocação da mesa ou de um partido na casa assegurada a ampla defesa. A ampla defesa, no caso, é da pessoa que está pendente a perder o seu mandato, né? Terceiro. Nos casos previstos nos incisos 3 e 4. 3 e 4. Deixar de comparecer ou tiver suspenso os direitos políticos. Esses dois aqui não foi tratado por... Alguém esqueceu de botar o parágrafo 4. A perda será declarada. Note. Vamos botar de cor laranja. Decidida. Decisão, o que significa decisão? Pode ser que sim, pode ser que não. O que significa declaração? Já tá lá, eu só vou dizer, olha, fulano... De 90 sessões, ele tem 40 faltas. Logo, ele perdeu o mandato. Pronto, é isso. É uma declaração. É muito mais simples, muito mais rápido, certo? Existe entendimento que isso daqui seria extinção, que a mesa só declararia. E existe entendimento de que... esse carinha aqui, ele seria cassação. A nossa lei não vai ser cobrada, a nossa lei não vai cobrar, mas pode ser que a Constituição Federal, no trecho da prova que fala sobre CF, cobre, né? Declarada pela mesa de ofício, ou seja, inclusive essa daqui é mediante como provocação. Aqui pode ser inclusive a mesa de ofício. Ela pode simplesmente dizer, não, o presidente da mesa, não, eu estava olhando aqui o livro de presença, não tem que fulano, não sei nem quem é ele, nunca veio, entendeu?
ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político, quem pode mais, pode menos, você pode começar uma cassação, essa daqui que pode inclusive ser reconhecida de ofício, pode ser provocada também, representados, assegurada a ampla defesa, sempre ampla defesa, isso daqui a gente, tranquilo, né? Olha a moto, investido no cargo de secretário municipal, secretário de Estado ou ministro de Estado, ele não vai perder o mandato, tô louco, hein? Deixa eu ver se o vermelhinho fica bom. Não perde o mandato do vereador, que ele foi investido no cargo de secretário municipal, secretário de Estado ou ministro de Estado. Por que esse artigo ele existe? Por um motivo bem simples. A gente viu nas vedações que você ter mais de um cargo ou de um mandato público, ele perderia o cargo de vereador. Só que, inclusive não, é cassação. Mas nesses casos aqui, excepciona-se. Aí lembra da licença que a gente falou também, que era uma hipótese? Licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de assuntos de seu interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Não confundir sessão legislativa com legislatura. Legislatura, 4 anos, a legislatura é o parâmetro, por exemplo, para o salário da galerinha. Agora, a sessão legislativa é parâmetro, por exemplo, para emendas à lei orgânica, ela é o ano, entendeu? Ano de 2020 encerra a legislatura e a sessão legislativa. Ano de 2022 vai se encerrar a metade da legislatura, vamos estar na metade da legislatura, mas vai se encerrar a sessão legislativa de 2020. E 2. O cara que se confunde no próprio exemplo, foda. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura prevista no inciso 1 ou de licença superior a 120 dias. Autoexplicativo. Ele foi investido no cargo de secretário. Beleza. Ele vai secretário, mas, por exemplo, se existe sempre um número ímpar de vereadores, se um saísse, a chance de que várias votações terminem em empate seria muito grande, seria um prejuízo gigantesco, né? Aí, nesse caso, vai ser chamado um suplente. Ou se a licença for superior a 120 dias. Ou seja, o cara está sempre 19 dias de licença. Aliás, ele está com 120 dias de licença. Eu, suplente, vou ser chamado? Não. Ele está com 130 dias de licença. Eu vou ser chamado? Sim, eu já deveria, inclusive, ter sido chamado. Beleza? Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, se faltarem mais de 15 meses para o término do seu mandato, a Câmara representará a Justiça Eleitoral para a realização das eleições para preenchê-la. Isso vai ocorrer no caso da pessoa falecer, vai ocorrer no caso dele tomar posse de um outro cargo, um outro mandato público, por exemplo, uma eleição suplementar. Aqui é o mandato tampão. Se faltavam exatamente 16 meses para Joãozinho sair, o cara não começa 4 anos de mandato, ele vai começar 16 meses, certo? Ele vai terminar, melhor dizendo, 16 meses. E é isso. Sobre a eleição suplementar não tem muito o que falar, não. O que eu posso falar também é que ela vai ser pouco comum, porque a hipótese de realização é não havendo suplente. E normalmente vai haver suplente, né? Mas ocorre. Raro, mas ocorre. Aconteceu a eleição suplementar esse ano mesmo para senador, entendeu? Acredito que a hipótese é bastante similar, inclusive. Na hipótese do inciso 3, foi em Manaus? Acho que foi em Manaus ou foi em Amapá. Foi um estado do norte. Na hipótese do inciso 1 e... Legal que eu fiz ali. O vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Ele vai optar normalmente pela maior. Isso daqui é na hipótese dele estar investido em cargo de secretário municipal. Vamos imaginar que o salário de vereador seja R$8.000 e o salário de secretário municipal seja 4. Quanto é que ele vai querer receber? Olha, ele vai querer 8, mas ele vai exercer o mandato de secretário. É injusto com os outros, é injusto, mas é injusto também ele ter sido eleito e não receber o de vereador. Pelo menos é assim que a lei pensa, não como eu penso, né? E é isso. Das reuniões, que essa daqui é tranquilinha, né? Beber uma água, dá uma pausinha. Reuniões. O nome já diz, reunião. Primeiro a gente vai saber quando ocorre a sessão legislativa. Nunca confundir, hein? Com legislatura. Eles reúnem-se ordinariamente, ou seja, pode ser que estará ordinariamente em outras datas, mas via de regra, entre 15 de fevereiro a 30 de junho. E de primeiro, aí tem um intervalo, né? O recesso, 1º de agosto a 15 de dezembro. E aí o ano termina. Legal, né? O ano do vereador só começa em 15 de fevereiro. Literalmente, o ano de trabalhar dele começa
depois do carnaval. E depois ele vai ter um bom intervalo de mais de um mês de julho inteiro. Volta em agosto e em dezembro. É interessante que ele é bem diferente da sessão legislativa da União. Certo que a da União teve uma alteração, dependendo do ponto de vista recente. A sessão legislativa da União é de 2 de fevereiro até 17/7, ou seja, mês de julho. 1º de agosto, isso coincide, e vai até 22 de dezembro, ou seja, é bem mais. É mais de, acho que chega a quase 2 meses a mais de diferença. E vai ser um mínimo de quantas sessões por semana? 2. Pode ser uma sessão na terça e uma na quarta. E aí pronto, o cara tá de boa. Ele sextou? Não, terceiro. Se o cara for na segunda e na terça, né? Mas bem. E perdi meu mouse. Recuperei. Tava amarelo. Beleza, voltando. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Essas datas, acredito que faça menção à reunião de 1º de agosto, dia 15 de dezembro e blá blá blá, certo? A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei orçamentária. Interessante, porque na União não existe esse artigo. Até existe, mas ele faz referência à lei de diretrizes orçamentárias. Aqui é a lei do orçamento mesmo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei de diretrizes, ela orienta o orçamento, enquanto o orçamento, com a lei orçamentária, ela é quem vai estar trazendo os numerozinhos. Tal imposto vai ser arrecadado tanto, tal negócio vai ser gasto X. É isso, entendeu? A lei orçamentária, enquanto a lei de diretrizes vai dar diretrizes, vai determinar, deve ser feitos investimentos na área de infraestrutura, deve ser feito um concurso público para tal cargo, esse tipo de coisa, entendeu? Parágrafo 3º. A Câmara reunir-se-á em sessão de instalação legislativa em 1º de janeiro do ano subsequente às eleições. Por quê? Motivo bem simples, porque a galerinha vai tomar posse. Apesar de não ter uma sessão legislativa propriamente dita, a gente vai ter a posse tanto dos membros da Câmara e eleição da mesa, como a gente vai ter também a posse do prefeito e do vice-prefeito, e é nessa oportunidade que eles vão prestar um compromisso. Às 10 horas. Interessante, no meu município também às 10 horas. Não sei de onde tiraram essa base, mas sei que tiraram de algum lugar. Para a posse de seus membros de prefeito e vice-prefeito e eleição da mesa, como já foi dito, e também das comissões, na forma do regimento. Daqui não precisa saber ainda. Tem que saber que é às 10 horas de 1º de janeiro. Isso daí tranquilo. Mas dia 1º de janeiro é feriado. E ordinariamente não se reúne 1º de janeiro. Mas isso daqui seria o quê? Sessão extraordinária. E podem ter outras, como o parágrafo 4º diz. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á pelo seu presidente, pelo prefeito, ou a requerimento da maioria dos vereadores, ou em caso de urgência ou de interesse público relevante. Primeiro, presidente na mesa. Segundo, prefeito, tranquilo. Requerimento da maioria dos vereadores, entender a maioria absoluta dos vereadores, né? Em caso de urgência ou de interesse público relevante. Por exemplo, uma situação extrema de uma calamidade pública. Isso daqui a criatividade vai pegar e como não tem uma delimitação exata, né? Acredito que a banca não deve explorar tanto isso daqui, só coisas mais óbvias. E por fim, para terminar esse videozinho, durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual convocada. Se ele foi convocada para, por exemplo, não foi terminado o orçamento até dia 15 de dezembro, dia 16 de dezembro tem outra sessão. Mas tem 15 projetos de lei atrasados sem apreciação. Não, mas ela foi convocada para aprovar a lei orçamentária. É disso que vamos tratar e vai todo mundo para casa. E é isso. Aqui não fala sobre valores. A Constituição é interessante, ela já fala que não vai ser pagamento, mas a gente não precisa explorar isso, beleza? Vídeo seguinte, a gente fala sobre a mesa e comissões, beleza? Não esqueça do like, curtir e comentar. Falou, valeu!